Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. Aliás, hoje, dois. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Jacob e Wilhelm Grimm, dois irmãos nascidos em Hanau, na atual Alemanha, em 1785 e 1786, respectivamente, que foram académicos, linguistas, poetas e escritores, mas entraram para a história pelas suas coletâneas de contos tradicionais do seu país. Entre os contos mais conhecidos estão A Bela Adormecida, A Branca de Neve e os Sete Anões, O Capuchinho Vermelho e A Gata Borralheira. Jacob Ludwig Karl Grimm nasceu no dia 14 de janeiro de 1785 e o seu irmão Wilhelm Karl Grimm nasceu no dia 26 de fevereiro de 1786. Ambos em Hanau, no Principado de Hesse-Kassel, atual estado de Hesse, na Alemanha, filhos do jurista Philipp Wilhelm Grimm e de Dorotheia Zimmer Grimm. Portanto, Zimmer era o seu nome de solteira. Filha de um vereador de Kassel. Eram, respectivamente, o segundo e terceiro dos 9 filhos do casal. Só 6 chegaram à idade adulta, pois 3 meninos não sobreviveram ao primeiro ano de vida, como aliás era muito comum naquela época. A família mudou-se para o vilarejo de Steinau am der Straße, a atual Steinau, também no Grão-Ducado de Hesse, em 1791, onde Philipp foi contratado como magistrado do distrito. Residindo numa casa grande, a família era membro proeminente da comunidade local. As crianças foram alfabetizadas primeiro em casa, por professores particulares, e receberam instruções rigorosas na Igreja Calvinista Reformada, o que incutiu em ambos uma fé religiosa ao longo da vida. Mais tarde, frequentaram as escolas locais. Em 1796, Philipp morreu inesperadamente, vítima de pneumonia, o que trouxe graves dificuldades financeiras para a família. Forçada a dispensar os empregados da sua casa, Dorothea dependia do apoio financeiro do seu pai e da sua irmã. Jacob, então com 11 anos de idade, era o filho mais velho vivo, pelo que a mãe incutiu nele as responsabilidades de adulto, compartilhadas com o irmão Wilhelm, então com 10 anos. Nos 2 anos seguintes, os conselhos do seu avô materno incutiram neles o espírito de serem bons e trabalhadores. Em 1798, o avô morreu e os irmãos deixaram a vila de Steinau e a sua família, mudando-se para Kassel, onde foram matriculados na prestigiada instituição de ensino Friedrichsgymnasium, graças à generosidade da sua tia materna, que residia na corte e se comprometeu em arcar com as mensalidades dos sobrinhos. Depois de concluído o ensino médio, Jacob em 1803 e o Wilhelm em 1804, porque tinha perdido um ano por causa de ter escarlatina, os irmãos ingressaram na Universidade de Marburg, onde se formaram em Direito. Ambos compartilhavam uma forte ética de trabalho e se destacavam nos estudos. Interessaram-se pelas pesquisas de manuscritos e documentos históricos com o apoio do professor Friedrich Karl von Savigny. O professor colocou a sua biblioteca particular à disposição dos irmãos, onde tiveram acesso às obras do romantismo e às cantigas de amor medievais. Depois de completarem o curso, os irmãos Grimm fixaram-se em Kassel, onde ambos ocuparam o cargo de bibliotecário. Em 1806, o poeta Brentano escreveu de Heidelberg
para o professor Savigny, que era seu cunhado, a perguntar-lhe se conhecia alguém em Kassel que conseguisse visionar as coleções da biblioteca da universidade e perceber se ali existiria algum antigo poema que pudesse ser copiado. Savigny pensou que um dos seus estudantes, um jovem de 21 anos, chamado Jacob Grimm, seria ideal para a tarefa. O Jacob aceitou a tarefa juntamente com o seu irmão Guilherme. E em 1807, com o avanço do exército francês pelos territórios alemães, a cidade de Kassel passou a ser governada por Jérôme Bonaparte, que era irmão do Napoleão Bonaparte, que a tornou capital do recém-criado Reino da Westfália. Essa situação despertou o espírito nacionalista do romantismo alemão. A busca das raízes populares da germanidade estava em voga. Nos começos do século XIX, os poetas Hakim von Armin e Clemens Brentano já tinham publicado uma coletânea de versos de exaltação popular com o título Der Knaben Wunderhorn. Em português seria O Rapaz da Flauta Mágica, para a qual os irmãos Grimm tinham colaborado com as suas pesquisas, como eu já disse atrás. O que despertou ainda mais a curiosidade dos irmãos pelas narrativas populares registadas nos livros antigos e pela busca das suas raízes culturais. Os irmãos Grimm começaram então a dedicar-se integralmente à literatura e acabaram por deixar a advocacia de lado. Entre o fim de 1806 e o início de 1807, fruto do seu trabalho de pesquisa, começaram a compilar uma coletânea de contos tradicionais, cuja qualidade viria a torná-los reconhecidos no mundo inteiro. Começaram a coleção com o propósito de criar um tratado académico de histórias tradicionais e de preservar as histórias como elas haviam sido transmitidas de geração em geração, uma prática que estava ameaçada pelo avanço da industrialização. Os povos antigos transmitiam as suas histórias oralmente, passando a tradição de pai para filho, de geração para geração. E quando surgiu a escrita, muitos destes contos foram redigidos pelos monges das várias religiões e ficaram registados nas bibliotecas dos mosteiros. Como estudiosos, os irmãos Grimm procuraram estudar esses velhos alfarrábios, mas iniciaram também um processo de recolha de histórias diretamente das pessoas do povo, com o objetivo de preservar a memória e as tradições populares. É por isso que nem todos os contos dos irmãos Grimm se baseiam integralmente nos relatos orais. Alguns são, aliás, variantes de compilações publicadas previamente, como as da Madame d'Aulnoy, Charles Perrault, o Gianfresco Straparola, o Giambattista Basile e até o clássico As Mil e Uma Noites. Os irmãos Grimm afirmavam que escreviam durante a noite as histórias que escutavam dos camponeses, dos amigos e dos parentes durante o dia. Na verdade, tiveram a ajuda de mais de 20 narradores, aos quais ouviram contar muitas histórias hoje imortalizadas no seu livro. Dorchen Wild, que era a mulher do Wilhelm, contribuiu com 12 histórias, uma das quais é Rumpelstiltskin, que seria em português O Nome do Diabrete, cuja história tem como principal personagem um anão que faz a palha transformar-se em ouro e, mercê disso, ajudou a filha de um pobre moleiro a casar com o príncipe e a vir a ser rainha. Também as 5 irmãs da Dorchen, bem como outras mulheres, colaboraram. Uma das histórias mais famosas da humanidade, que é a Branca de Neve, foi passada para os irmãos Grimm por 2 amigas que eram membros da família Hassenpflug, que foi uma família que colaborou em diversos contos. Mas a maior colaboradora foi Dorothea Wiemann, que era uma senhora idosa, esposa de um estalajadeiro dos arredores de Kassel, que aprendeu muitos desses contos com os viajantes que passavam lá pela sua estalagem.
Nas suas pesquisas, os irmãos separaram-se com versões de contos diferentes de região para região, fruto justamente da transmissão de geração em geração portanto, da gênese da tradição oral, que dá aos contos, portanto, uma grande mutabilidade. As versões de contos diferem de região para região e até, às vezes, de pessoa para pessoa, por incorporarem pedaços da cultura e do folclore local, desenhando variantes nas canções e nas histórias, mudando inclusivamente nomes de personagens e dos conceitos morais e até alterando os finais das histórias, consoante a vivência e os objetivos, enfim, de cada narrador. É por isso que há muitos contos para os quais são indicados, aqui pelos irmãos Grimm, duas ou mais origens, pois são a fusão de várias versões que eles ouviram do mesmo conto, sobre as quais então eles elaboraram uma versão final e que publicaram. Fruto das recolhas da tradição oral da região alemã, lá do Hesse, os irmãos Grimm publicaram no final de 1812 um volume com 86 contos, intitulado Kinder und Ausmärchen, que em português tem o nome Contos da Infância e do Lar. Em 1815 lançaram depois um segundo volume de recolhas, de lendas, portanto, alemãs, no qual reuniram mais talvez de 70 novos contos. Em sucessivas edições, até à morte dos autores, foram sendo introduzidas melhorias e ampliações. Uma das inovações foi a publicação de um terceiro volume, constituído por notas e pequenos fragmentos de contos. A razão de ser da sua não inclusão, enfim, junto ao respectivo conto, foi que, para não tornar a obra assim pesada e volumosa, dado que, portanto, eles já se destinavam para leitura pelos jovens e pelas crianças, e as notas interessavam assim mais aos estudiosos. Na elaboração da obra, o Jacob foi o principal recoletor entre os anos de 1807 e 1810 e o Wilhelm o editor. O Wilhelm foi então apurando o estilo e, em determinadas ocasiões, retocou mesmo alguns pormenores das histórias, a fim daqueles que poderiam não ser assim muito convenientes lá para os jovens leitores. Por exemplo, na primeira versão da Branca de Neve, a rainha malvada não era a madrasta da menina, mas era sim a sua própria mãe. O mesmo acontecia com o conto Hansel e Gretel, que na edição de 1812 era a mãe e não a madrasta que ia pôr os meninos lá à floresta, né, para ali morrerem. Né? A combinação da compilação científica de Jacob com a reelaboração estilística do Wilhelm produziu então uma magnífica obra que todos conhecem e que ocupa um lugar importante na literatura ocidental, transformando os contos dos irmãos Grimm no livro alemão mais editado e mais traduzido de todos os tempos. Mas continuando a história dos irmãos, no ano de 1829, os irmãos Grimm ingressaram ambos na Universidade de Göttingen como professores, dispostos a viverem uma vida aprazível de professor universitário. Estudiosos incessantes do idioma alemão, atuaram em campos como a história e a filosofia, embora a sua grande marca fosse, de facto, a sua excelência narrativa. Contudo, no ano de 1837, a sua tranquilidade foi perturbada. Os dois irmãos foram dois dos signatários de uma carta de protesto contra o soberano de Hanover pela sua decisão de abolir o regime constitucional que tinha sido fundado 4 anos antes. Então o Jacob, o Wilhelm e mais 5 professores foram expulsos da Universidade de Göttingen e do território de Hanover. Em 1840 foram ambos convidados pela Universidade de Berlim para assumirem novamente cargos de professores. Mudaram-se então os dois para Berlim
e aí iniciaram o seu mais ambicioso trabalho, que era o Deutsches Wörterbuch, em português, o dicionário, enfim, o dicionário definitivo da língua alemã, cujo primeiro fascículo apareceu nos anos de 1852. Mas, infelizmente, eles não conseguiram completar a obra até ao fim da vida e teve que ser continuada por outras pessoas. Os dois irmãos viveram então em Berlim até ao fim dos seus dias e faleceram ambos nessa cidade. O Wilhelm no dia 16 de dezembro de 1859 e o Jacob no dia 20 de setembro de 1863. Os contos dos irmãos Grimm popularizaram-se rapidamente ao redor do mundo, sendo reinventados em várias versões e conquistando povos de culturas e idiomas diferentes. Há uma razão para esse êxito, que é o rigor e a minúcia com que os irmãos reproduziram os contos, sem acrescentar elementos que não constassem nos relatos orais originais. Trabalharam como colecionadores, transmissores e preservadores de um tesouro popular, em contraste com os seus antecessores que tinham trabalhado os testemunhos da poesia popular de forma livre, dando-lhes assim uma forma claramente literária, ao estilo, enfim, das coletâneas de contos italianos e franceses que circulavam lá na Alemanha na altura. Por isso, a maior importância dos irmãos Grimm para a literatura foi este trabalho de recolha dos contos, que, portanto, acabou por impulsionar outros estudiosos a realizarem o mesmo processo nos seus países. Ainda no século XIX foram feitas importantes recolhas de contos populares na Noruega, Suécia, Rússia, Roménia, Itália, Escócia, Inglaterra e na Estónia. Em Portugal, a primeira coleção de contos tradicionais, enfim, do género, chamada Os Contos Populares Portugueses, saiu em 1879 e foi compilada pelo Adolfo Coelho. E também se destaca uma outra, Os Contos Tradicionais do Povo Português, esta de Teófilo Braga, que foi publicada em 1883. Portanto, também o seu trabalho deu frutos cá no nosso país. Na maioria dos textos dos irmãos Grimm são sempre encontrados dragões, lobos, monstros, bruxas, entre outras criações folclóricas da população. Outro aspecto encontrado em muitas histórias é a presença das mulheres como agentes que modificam o enredo, umas vezes para bem, outras para mal, nomeadamente as madrastas, as bruxas e até mesmo aquelas mães desnaturadas que maltratam os seus próprios filhos, seja por ambição do poder ou da riqueza, ou até mesmo por inveja da sua juventude e da sua beleza. Os contos dos irmãos Grimm enquadram-se no género fantástico, por apresentarem, portanto, personagens e cenários imaginários. Um bom exemplo é o conto da Gata Borralheira, no qual elementos sobrenaturais e mágicos aparecem a interagir com a realidade. Há mais de 300 variações deste conto da Gata Borralheira em todo o mundo. Ora bem, em Portugal há muitos contos dos irmãos Grimm publicados. Assim, em livrinhos pequeninos com uma história, ou duas, ou às vezes até mais que duas, reunidas, destinadas às crianças e aos adolescentes. Mas há também uma coletânea maravilhosa que eu tenho aqui e que andei a ler esta semana, que foi editada em conjunto pela editora Temas e Debates e pelo Círculo de Leitores, e que reúne os contos completos dos irmãos Grimm. Estão aqui todos os contos publicados nos 2 volumes que eles editaram e também as tais notas do tal 3º volume que eles acrescentaram. No final, em separado. Mas aqui não estão em separado. Aqui estão, no final, cada notas no final do respectivo conto.
Por exemplo, o caso daqui do conto da Branca de Neve, não é? Estão no final do conto, não é? No final aqui de narrar o conto, não é? História mais ou menos semelhante àquela que foi, enfim, celebrizada pelos filmes da Disney, não é? Embora há sempre umas pequenas variantes, porque, como já disse, isto de terra para terra e de país para país, os contos variavam um bocadinho. E depois tem no final aqui quase 3 páginas de notas sobre o que os autores tinham a dizer sobre o conto e sobre outras variantes que encontraram, algumas muito interessantes. Mas, de facto, o mais interessante deste final, e que, portanto, não está na história da Branca de Neve, né, da Disney, talvez por ser um bocado duro e violento, mas que aqui eles mantiveram, que é o seguinte, que eu vos vou ler. Mas a madrasta malvada de Branca de Neve também foi convidada para a festa. Tendo vestido belas roupas, pôs-se em frente ao espelho mágico e perguntou: espelho meu, há mulher mais bela do que eu? E respondeu-lhe o espelho: Majestade, sois mais bela do que todas as que aqui estão, mas mais bela é a jovem rainha 1000 vezes e 1 milhão. Então a mulher maldosa praguejou e sentiu medo, mas tanto medo que nem sabia o que fazer. Primeiro não queria ir ao casamento, mas não tinha paz e decidiu ir ver a jovem rainha. Quando chegou ao palácio, reconheceu Branca de Neve e, de medo e susto, deteve-se, incapaz de se mexer. Mas já antes de a rainha entrar no palácio, colocaram-se na brasa umas chinelas de ferro que foram transportadas por meio de tenazes e depositadas a seus pés. E ela foi obrigada a enfiar aqueles sapatos de vermelho ardente e a dançar até cair morta no chão. Ora, realmente é um bocadinho violento, mas enfim, está aqui posta como lição de moral que o povo contava para que os maus são castigados, no fim, pelas suas maldades. Outro conto que aqui está muito diferente do que aquilo que nós conhecemos, né, da nossa tradição portuguesa e do filme da Disney, é o da Bela Adormecida, que aqui se chama A Rosa Espinhosa. Eu penso que ainda terei talvez tempo de vos ler o conto, que não é assim muito grande, e vou tentar lê-lo, se possível, completo. Se não puder, depois fica só as partes principais. Então, a Rosa Espinhosa. Nos velhos tempos havia um rei e uma rainha que todos os dias diziam: Ai, tivéramos nós um filho. Mas nunca mais tinham filhos. Ora, aconteceu uma vez que a rainha tomava banho quando um sapo saltou para fora da água e lhe disse: O teu desejo será cumprido. Em menos de 1 ano darás à luz uma menina. O que o sapo disse aconteceu mesmo, e a rainha teve uma filha tão bonita que o rei não cabia em si de contente e mandou organizar uma grande festa. Além de parentes, amigos e conhecidos, convidou também as fadas para as dispor em favor da menina. No seu reino havia 13 fadas, mas como só tinha 12 pratos de ouro, uma delas teve de ficar em casa. Festejaram com todo o esplendor e, no final, as fadas ofereceram à menina os seus dons maravilhosos. Uma deu-lhe virtude, outra beleza, a terceira riqueza, e assim, uma após outra, deram-lhe tudo o que se pode desejar neste mundo. 11 fadas já o haviam feito, quando a 13ª apareceu de repente. Queria vingar-se por não ter sido convidada. E, sem saudar nem fitar ninguém, disse em voz alta: Aos 15 anos, a princesa picar-se-á com um fuso e morrerá. E, sem mais uma palavra, deu meia volta e foi-se embora. Ficaram todos muito assustados, mas a 12ª, que ainda não tinha formulado o seu desejo para a filha do rei, não podendo anular aquela sentença maldosa, procurou atenuá-la, dizendo: A princesa não morrerá, mas cairá num sono profundo que durará 100 anos. O rei, para proteger a sua querida filha de tamanha desdita, mandou queimar todos os fusos do reino.
Os dons das fadas realizaram-se em pleno na menina, pois ela era tão bonita, modesta, amiga e ajuizada, que quem a via ficava logo a gostar dela. No dia dos seus 15 anos, sucedeu que o rei e a rainha não estavam em casa e a princesa ficara no palácio completamente só. Cirandou por tudo quanto era canto, espreitou em salas e em quartos a seu belo prazer, até que chegou a uma velha torre. Subiu pela escada estreitinha em caracol e foi dar uma pequena porta. Na fechadura havia uma chave enferrujada e, ao girá-la, a porta abriu-se de par em par. No quartinho havia uma anciã, sentada em frente a um fuso que afiava linho com afinco. Bom dia, avózinha, disse a princesa. O que fazes? Estou a fiar, respondeu a velha, e acenou com a cabeça. Que coisa tão engraçada é essa que roda e roda e roda? Perguntou a jovem, pegando no fuso, para também se pôr a fiar. Mas mal tocou no fuso, cumpriu-se o pronúncio mágico da fada e ela picou-se no dedo. E mal sentiu a picada, caiu numa cama que havia no quarto e abandonou-se a um sono profundo. E este sono espalhou-se por todo o palácio. O rei e a rainha, que acabavam de regressar e entravam no salão, adormeceram, e com eles toda a corte. Os cavalos adormeceram na cavalariça, os cães no pátio, as pombas no telhado, as moscas na parede, o próprio lume que ardia no fogão se extinguiu e adormeceu, e até o assado deixou de assar. E o cozinheiro que ia puxar o cabelo ao ajudante de cozinha por causa de uma asneira que ele fizera, largou-o e adormeceu. E o vento aquietou-se, e nas árvores junto ao palácio nenhuma folha se mexeu. Em torno do palácio começou a crescer uma sebe de espinhos, que a cada ano ia ficando mais alta, até por fim cercar o palácio e o cobrir por completo. E depois já nem se conseguia ver o palácio, nem sequer a bandeira do telhado. Mas naquela terra espalhou-se a lenda da bela Rosa Espinhosa adormecida, pois assim apelidavam a princesa. E de tempos a tempos apareciam príncipes que tentavam furar a sebe de espinhos para chegar ao palácio. Mas não conseguiam, pois os espinhos, como se tivessem mãos, agarravam-nos e eles ficavam presos e não se conseguiam soltar e morriam miseravelmente. Passados muitos anos, tornou àquela terra um príncipe que escutou de um ancião a história da sebe de espinhos e que para lá da sebe havia um palácio e que no palácio dormia há 100 anos uma princesa maravilhosa chamada Rosa Espinhosa e que com ela dormiam o rei, a rainha e toda a corte. Também ele ouvira do avô que já muitos príncipes haviam tentado furar a sebe de espinhos, mas ficavam lá presos e sucumbiam a uma triste sorte. Então o jovem disse: Não tenho medo, quero ir ver a bela Rosa Espinhosa. O ancião tentou dissuadi-lo, mas ele não lhe deu ouvidos. Ora, os 100 anos tinham acabado de chegar ao fim e aquele era o dia em que Rosa Espinhosa deveria acordar. Quando o príncipe chegou à sebe de espinhos, ela passara a ser uma simples sebe de flores bonitas que se desviavam sozinhas à sua passagem e o deixavam passar sem o ferirem, tornando depois a fechar-se atrás de si. Ora, a partir daqui, a história é bastante semelhante ao que já sabemos. Portanto, ele entrou no palácio, deu volta, viu tudo a dormir, tudo parado, tudo quieto, e foi indo até que chegou à torre onde estava a princesa adormecida. Ei-la, e era tão bonita que ele não conseguia desviar os olhos dela. Inclinou-se e deu-lhe um beijo. Mal os lábios a roçaram. Rosa Espinhosa abriu os olhos, acordou e fitou-o com doçura. Desceram juntos da torre e o rei acordou, e a rainha e a corte em peso, e todos se fitaram com olhos arregalados. Pronto, e depois todo o resto acordaram os criados, acordou o fogão, continuaram os assados, etc, 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 não é? E depois termina, mais ou menos como é costume, o casamento do príncipe e da Rosa Espinhosa foi celebrado com todo o esplendor
e eles viveram felizes até ao fim dos seus dias. Era, portanto, contei-vos um pouco desta história, uma das centenas de histórias que estão aqui no livro. E pronto, olha, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado desta conversa sobre os irmãos Grimm, os grandes recoletores de contos da tradição popular que influenciaram muitos outros autores no mundo, por mundo fora, a fazer o mesmo. E coleção essa que ainda hoje delicia crianças, jovens e adultos em todo o mundo. Espero poder voltar na próxima semana, se Deus me der vida e saúde para isso. Fiquem muito bem e até para a semana!